Boa tarde, galera. Tô aqui com o KNT, apresentar ele que foi um dos meus primeiros instrutores aí. E eu pensei nele para poder fazer essa entrevista comigo, porque ele é uma pessoa que tem uma mentalidade desenvolvida em questões de desenvolvimento pessoal e também é um jogador bastante consistente, assim, que tem bastante contato com a galera da base e vai ter várias coisas a acrescentar aí, assim como boas perguntas para fazer para poder dar essa introdução da minha página profissional, mostrando um pouco mais sobre quem eu sou. Agora eu vou deixar ele conduzir a entrevista aí, pode se apresentar e conduzir aí, KNT. Obrigado também por ter pensado em mim, Rômulo, quando tu teve essa iniciativa. Eu acho que até a gente deveria fazer mais disso para incentivar também essas pessoas que no início ali é mais difícil, né? Então tu vê muito cara que tem potencial e acaba não desenvolvendo todo ou parando nos primeiros obstáculos. E eu acho interessante tu fazer isso, porque tu passou por todas as fases também, entendeu? Tu jogou desde fictício e até uma grade que é uma grade cara, assim, hoje em dia, né? Que é uma grade que muita gente quer jogar e tal. Então tu sabe todas as nuances que teve que passar por ali durante esse processo, né? Então, te agradecendo aí pela oportunidade. Eu conheci o Rômulo no MIB, né? Quando ele foi meu aluno. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de te perguntar como é que foi esse teu início ali, quanto tempo demorou ali para tu te tornar essa pessoa que tu é hoje, né? E como é que foi esse teu começo com o poker ali, em que ano que foi, como que começou e até a gente se encontrar, como é que foi daí? Então, eu comecei em 2014, só que eu comecei assim bem de leve, eu jogava mais free rolls. Era aqueles free rolls que tinham um field muito grande e pagava alguns centavos. E aí na época eu peguei um curso do gratuito que tinha na IntelliPoker do Tempo Livre, na época, e aí eu peguei tudo que tinha daquele material antes de começar a jogar os free rolls, via na mira do Pro com a Akari, Uhum. esses conteúdos daquela época que você Eu tá também disse. pesado, né? Mas aí com isso eu já comecei a fazer alguns centavos ali no PokerStars. E aí depois eu também comecei no HH Poker, fazendo com aquela promoção que você começava com uns US$ 10 assim, jogando alguns Chain Goals. Uhum. Aí nesse meio tempo eu já procurava por um time, né? Que eu, assim, na minha opinião, é uma das melhores maneiras que tem do cara evoluir. Que você tem. Eu posso te fazer só um corte Pode? aí, né? Quando estava Sim. comentando. Um dos diferenciais que eu acredito que tu tenha sempre foi essa parte mental ali, de como tu interpretava o jogo, como tu interpretava também o entorno dele, né? Desde o início que tu tava aí jogando esses free rolls, tu já tinha como é que era a tua mentalidade naquela época, assim, tu jogava o free roll por quê, assim, que nem tu falou que tava indo atrás de time, jogava eles para tentar entrar em algum time, ou já era para... Como é que era a tua mentalidade na época? A minha mentalidade na época era assim, que tinha muito preconceito com o poker, essas coisas e tal. Aí eu falei assim, se eu depositasse dinheiro e perdesse, pela minha família já ia começar com uma imagem mais negativa, entendeu? Então eu pensei assim, se eu começar sem depositar nada e conseguir fazer dinheiro do zero, entendeu? Tipo, não vai Uhum, ter como ninguém rebater isso. Eu acho que é um caminho que demorou um tempo a mais por causa disso. uhum, Mas foi uma coisa que eu falei assim, eu nunca precisei de depositar, então tudo que veio dali foi lucro, dali pra frente. uhum, E eu já comecei a pensar nessa questão do time depois que eu descobri que existia, que no início que eu comecei eu não sabia muito como funcionava. Aí eu pensava em fazer alguns centavos e jogando por conta, e na hora que eu descobri que existia essa opção do time, eu achei assim, o que eu precisava, que normalmente você precisava de ter um modelo para poder seguir de alguém que já conseguiu fazer as coisas dar certo. uhum, perfeito. Até aquele livro Os Segredos da Mente Milionária, que você indica para a maioria dos seus alunos, assim, na época que você indicou também, que eu acho que o essencial é isso. Se você conseguir modelar alguém que Uhum. chegou aonde você quer chegar, a chance de você chegar é muito maior.
Esse livro que tu, esse comentário que tu fez, se eu não me engano, ele é do Desperte o Seu Gigante Interior, que é, eu não Do me lembro Tony se Robbins. eu acho que é do Tony Robbins, e que ele fala sobre essa coisa do espelhamento, né? De tu conseguir ver alguém ali que tem os resultados que tu quer ter naquilo ali, e daí já fazendo daí um paralelo, né? Indo um pouco mais para frente e indo pro agora, tu continua usando essa estratégia, sei lá se eu posso dizer assim, de continuar te modelando a pessoas de sucesso e também não só na área do poker, como em outras áreas também, porque nem sempre são as mesmas pessoas, né? Tipo, até como tu é um cara que passou rápido na maioria dos limites que passou, ao meu ver, tu teve que pegar diversas pessoas diferentes, referências diferentes para alcançar os níveis que tu alcançou, né? O que tu poderia falar sobre isso, assim? O que eu acredito sobre isso, assim, que tem muitos bons profissionais, mas eu acho que a maioria, assim, não vai ser perfeito, né? Não existe pessoa perfeita. Então, o que eu penso, assim, em questões técnicas, eu vou modelar um cara que tem um técnico muito bom ali. Mas talvez a alimentação daquele cara já não seja tão boa assim, a performance do cara não é tão boa quanto poderia ser. O cara Uhum, tem resultados exponenciais assim, só que talvez fosse melhor ainda se ele tivesse estratégias de alta performance melhor. uhum. Sim, para parte mais da alta performance, eu modelo até atletas de fora do poker às vezes, como o Kobe Bryant, tem diversos exemplos, o Conor McGregor, o Elon Musk, que não é um atleta, mas assim, é um cara que tem uma performance de trabalho muito assim, puxada. Mas daí tu modela a esses caras uma área específica ali, ou tu modela mais na parte mental, assim, tipo, de como os caras pensam, para te tornar mais resiliente, assim, para o teu dia a dia, as tuas coisas, como é que é? Então, eu modelo muito assim nessa questão do caminho que eles percorreram, o jeito de pensar. Por exemplo, tem o Dan Pena também, que é um bilionário, que ele fala algumas coisas assim, que ele fala que você nunca ultrapassa a sua maior expectativa. Ou seja, assim, que tem pessoas que só descobriram que conseguia fazer 1 milhão depois que ele mostrou para as pessoas que dava para fazer. Uhum. Acreditando, ela consegue fazer. Se ela achar que é algo muito distante, ela meio que vai se bloquear e não vai conseguir alcançar o ponto que ela quer chegar. Então, assim, eu pego muito nesse modelo mental mesmo, tipo, da maneira de pensar, é a maneira de levar a sério o trabalho também, assim, saber que existem certos sacrifícios que você tem que fazer ao longo do caminho ali para poder conseguir chegar aonde você quer. Por exemplo, o jogador de poker tem que sacrificar pelo menos 99% dos domingos, tipo, dedicando ali em questão de torneios, né? A pessoa do cash não precisa, mas assim, então é você modelar assim a maneira de pensar dos caras e de trabalhar assim e produzindo em alta performance. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer uma outra pergunta, assim, qual que é o teu intuito genuíno, assim, eu diria, com essa iniciativa que tu tá fazendo aqui? Porque tudo tem uma motivação, tudo tem um porquê ali, né? O que te motivou a estar fazendo isso? E não só isso, mas qual é o teu objetivo ou o que tu gostaria de alcançar começando isso que tu tá começando agora? Então, começando esse trabalho que eu estou fazendo junto com a parte profissional, eu tenho o intuito de ajudar muito as pessoas o máximo que puder. Então, assim, para poder contribuir de alguma forma para a comunidade do poker também. Que eu penso assim, aquilo que eles falam sobre a lei do dar e receber também. Que muitas vezes as pessoas pensam só em dinheiro, né? Mas não é a única forma do dar e receber. Assim, eu recebi muito conhecimento, eu tive muita ajuda técnica, então eu pretendo de alguma forma retribuir isso sem esperar nada em troca dali, entendeu? Uhum. Tipo assim, que eu acho que a vida é boa para quem é bom com a vida, assim, entendeu? Tipo, eu acho que tem uma lei do dar e receber, que é esse fluxo. Então, eu penso nessas questões de energia mesmo.
sabe? Uhum. E Eu. Opa, pode. por enquanto eu não penso ainda nesse ano, por exemplo, em vender nada, porque para você vender Uhum. tem que demandar um tempo para criar um material de qualidade ali, ficar horas e horas nisso, e por enquanto eu tô querendo chegar no nível maior que eu puder como profissional. Isso. Eu também. Uns 5 anos aí, 3 anos mais ou menos, que eu já vou ter atingido minha meta assim profissional, pessoal assim, aí sim eu penso em desenvolver alguma coisa mais para vendas. Uhum. Entendeu? Era mais nisso, eu te perguntei assim, porque eu acredito que nem tu já teve ali algumas oportunidades, eu não sei se chegou até algo mais sólido assim, mas tu já teve essa experiência de estar ali com pessoas e tal, e estar ajudando, né? Mas tu sempre deixou bem claro que tu queria trabalhar em ti mesmo e tu tá ali jogando e tu tá ali, né? Tu sendo o cara, né, que tu tá trabalhando em cima, né? E por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Não nem em relação a essa questão de vendas e sim, Sim. mas sim esse. Porque eu também já tive, logo quando eu criei o time ali, que eu comecei a ter meus primeiros resultados, e nem era muita coisa assim, eu já tive uma sensação assim de querer ter um time para querer mostrar para aquelas outras pessoas ou tipo conquistar pelo menos aquele pouco que eu tinha conquistado, né? Conseguir pelo menos sair daquela corrida dos ratos ali, né? Daquela coisa de fazer uma coisa que tu não gosta, por exemplo, né? Não sei se é esse mesmo sentimento que te gerou. Sim, sim, esse sentimento também que eu falo, até mesmo o pessoal do seu time lá, quando eu tenho a oportunidade assim de ajudar alguém e eu vejo que aquela pessoa, querendo ou não, está crescendo de alguma maneira após aquela ajuda, é Uhum. muito gratificante também. Tipo, você É, né? fala assim, eu tive a capacidade de contribuir nem que for um pouco para a evolução de alguém, entendeu? E não é nem questão de que tu teve a capacidade, tu te moldou a ponto de ter, né, essa capacidade, né? Porque quando tu chegou tu não tinha, né? Então tu Sim, trabalhou em cima teve que dessa. percorrer todo o caminho. Inclusive, uma Uhum. coisa, quando eu entrei pro KNT Team, acho que foi 2017, eu tava no MIB e teve uma revisão do meu jogo que o KNT fez, que aí eu lembro que depois teve um feedback que tinha que dar pro time. Aí eu fui lá e falei assim, não, gostei da revisão do KNT e tal, ele fala umas coisas bacanas e tal, e fui lá e me mudaram pra partição dele, na época. Uhum. Então, assim, eu vejo que da mesma forma que ele me ajudou naquela época, assim, a começar a bater os City Goals de 180 plays, $1, 180 plays que era na época, que é a primeira coisa que se assemelha mais com o MTT, assim, né? Uhum. E também aquela dica que você me deu na época, assim, foca só nessa modalidade, se Uhum. você ficar um dos melhores nela, você vai subir. Uhum. Na hora que eu comecei a pegar aquelas estrelinhas lá e tal, negócio pra poder coisa, e rapidinho depois subiu pra partição do Rocks também. Uhum. Assim, esse negócio de você focar em especializar em uma modalidade de cada vez também é uma coisa que eu acho muito importante de falar para as pessoas, que às vezes tem muito conteúdo, aí o cara quer jogar Hyper, quer jogar Turbo, quer MTT, quer o Cash ao mesmo tempo, quer ir pro Mar também. Tipo assim, é meio difícil você desenvolver tudo sem ter desenvolvido nada antes, né? Então, isso é uma coisa que foi importante, uma dica que você deu na época. Uhum. Eu concordo e fazendo um paralelo na vida, assim, né? Tem muito jogador ali no início que o cara trabalha e joga, estuda e joga ou faz uma atividade paralela junto. E pelo menos eu, né, quando eu fiz uma outra atividade junto no início, eu tinha para mim esse sentimento de que toda hora eu poderia estar fazendo mais lá naquilo que eu gostava, tipo, enquanto estava em outros momentos, né? Poderia, tipo, estar lá estudando, ou estar jogando, ou estar me dedicando mais. E daí sempre tinha aquele sentimento de que eu sempre poderia estar um pouco mais acima se eu tivesse focando toda a minha energia naquele plano que eu me dispus a fazer, né? Que tem até umas máximas que dizem que tu precisa ter um plano B para tuas coisas, mas se o teu plano B for o teu plano A, entendeu? Tipo, o A for o A e não Sim. tiver, a única coisa que vai acontecer, ele vai dar certo, né? Às vezes vai demorar só um tempo, mas não tem como, se o teu plano de vida for esse, né? Tu acabar sem ter conquistado, né? Eu acredito assim, pelo menos. Então, sobre isso que você falou, eu acho muito interessante.
Tem até aquele negócio que eles falam do Burn the Boats, né? Que é tipo assim, aquela história que os caras chegaram lá pra uma guerra, aí eles começaram a perder. Aí o que que os caras fizeram? Eles queimaram os barcos pra eles não ter como voltar. Então eles foram Uhum. obrigados a ganhar assim, senão eles iam morrer, entendeu? Quando tu não tem Uma essa ponte opção ali, quando tu não tem essa opção do outro, você a não tua tem pra opção onde é fazer voltar, tem que dar aquele. certo, né? Isso. Mas agora sim, ó, Oxide, eu tenho uma coisa que eu tava comentando até, isso é interessante com um amigo meu pessoal, ele nem joga poker, sobre tu mesmo. E nesse meu comentário rolou um papo que é assim, que eu vou te fazer a pergunta. Eu já tive diversos alunos e tu foi o único que eu me lembre assim que passou de mim, né? Que foi meu aluno e passou. E só que quando eu te conheci, e isso em diversas áreas, né? Não só no Bahia que joga, por exemplo, eu acredito que tecnicamente também e tudo. Mérito teu também, né? Das horas que tu desprendeu para isso. Mas eu queria saber assim, ó, desde o início, quando eu te conheci, quando tu entrou na minha partição, eu sabia que tu ia despontar. Tipo, eu sabia que tu tinha esse potencial de, tipo, pô, esse cara pode passar de mim, esse cara, tanto é que eu fiquei bem próximo de ti, te ajudei ali, porque eu acredito também que a gente pensava parecido em algumas coisas, enfim. Qual que tu acha que foi a característica, ou qual que foi a habilidade que tu trabalhou em cima? O que tu acha que foi o diferencial, se tu pudesse falar, para que tu conseguisse galgar esses limites, né, e subir com essa consistência toda que tu subiu e assim, tipo, não sei se tu já aconteceu isso, mas tu vê uma pessoa e pelo papo que ela tem e principalmente as atitudes serem condizentes com o papo, né? Porque hoje em dia todo mundo fala que quer ser o melhor do mundo, Sim. mas é só da boca para fora, né? E eu sabia já, não sabia dizer como, mas eu sabia que tu chegaria, né? Ou teria potencial para chegar nesse ponto que tu tá chegando hoje e que tu vai ir mais, né? Se tu pudesse explicar ou dizer o porquê, né? Tipo, do teu ponto de vista aí interno, o que tu diria, assim, que esses outros que pararam no meio do caminho ou que não chegaram também, que tinha também esse potencial, não foram? Então, o que eu acho assim, existem várias formas de fazer. Só que assim, o que eu peguei assim, que funcionou pra mim, eu fiz uma rotina que tinha tudo que eu acho importante equilibrado. Então, assim, eu chegava lá, todo dia eu vejo um motivacional, ou seja, todo dia eu tô no pique. Por exemplo, tive uma sessão ruim num dia, no outro dia eu renovo. Eu motivacional, vejo alguma coisa, busquei muito conhecimento de off-poker também, de respiração, de meditação, de performance. Então, assim, no momento que eu tô indo ruim, eu não consigo deixar ficar ruim por muito tempo. Entendeu? Começa a desandar, começa a fazer besteira, começa a alimentar errado, não vai durar mais que uma semana fazendo isso, porque se o resultado começa a baixar, você já tem aquela cobrança, aquela rotina de voltar as coisas pro lugar, sabe? E essa cobrança que tu tem, ela vem da onde? Tu diz assim, externa, interna? É uma cobrança mais interna, porque, tipo assim, uma das coisas que eu tenho como meta é, tipo assim, evoluir constantemente em todas as áreas. Então, tipo assim, é o que eu já fiz no passado, o que eu fiz ontem já é passado, entendeu? Tipo assim, hoje eu tenho que melhorar alguma coisa em relação ao dia Tá, anterior. vamos fazer só um adendo aí. Tem essa coisa de melhorar a cada dia, beleza, mas assim, ó, o que tu fez ontem, e se tu cravou um torneio ontem, e se tu fez um exercício ontem, se tu comeu bem ontem, o hoje quando acorda, acorda do zero. Tu, Sim, é tu do parte do zero. princípio que tu vai ter que fazer tudo que tu fez ontem, né? E um pouco a mais. Ou... E sobre essa questão, por exemplo, de cravar torneio, que eu vejo que as pessoas só enxergam muito quando você tem o resultado, mas às vezes sim, você ficou por muito tempo fazendo as coisas de determinada maneira correta para depois de um tempo vir o resultado. E às vezes o resultado nem vem quando você está fazendo o melhor possível. Eu foco muito na questão de processos, tipo assim, de consistência, que não é, por exemplo, o cara correr, sei lá, 3 horas em um dia. Uhum, Correr 10 minutos todos os dias, eu foco muito nessa questão da consistência. uhum. Eu te falo assim, se eu conseguir fazer as coisas com consistência, no longo prazo isso vai gerar um resultado positivo, entendeu? Eu prefiro, sei lá, ler uma página de um livro todos os dias do que sentar um fim de semana e ler o livro inteiro.
porque você vai conseguindo equilibrar todas as áreas que você acha importante, né? E quais são as áreas que tu acha mais importante hoje em dia, assim, para que o cara consiga ser consistente, se manter evoluindo? Fala assim, as que, para falar para mim, assim, eu acho que a área mental, ela é muito importante. Por exemplo, você tem uma questão de meditação, eles falam que até altera a estrutura do cérebro da pessoa que medita por muito tempo. Entendeu? Tipo assim, que é uma coisa que vai fazer uma diferença, que eu não vou saber explicar tecnicamente todos os pontos. Uhum, Até tudo que eu falar eu não tenho comprovação científica, então não uhum. adianta, tipo, ficar falando. Mas assim, na prática eu vejo que a performance melhora muito. Isso que eu ia te perguntar, assim, mas na prática do dia a dia, assim, no o que te faz, sei lá, não cometer os erros que tu cometia antes, ser um cara mais consistente que tu é agora e, tipo, pô, tu saiu de premiações lá que pagava centavos para premiações hoje que pagam quase 100 mil reais, né, num torneio. E como é que tu lida com essa mudança essas oscilações do meio ali, do entorno, sendo que tu ainda tem que manter o foco para estar fazendo as coisas corretas ali, que tu acredita ser o correto, né? Eu tento manter muito focado, tipo assim, durante o jogo, não no dinheiro, não no resultado. Eu tento focar, tipo assim, no momento presente em cada ação. Nem as pessoas falam assim, ah, você tá apostando aqui, mas se o cara voltar, você vai fugir? Se ele voltar, você pensa. Você primeiro pensou aqui, tem que apostar. Então, tipo, você vai dividindo as ações, que até mesmo se você está jogando ali 8 telas simultâneas. Para você conseguir jogar bem 8 telas simultâneas, você tem que dar um tempo de resposta, dar uns 5 segundos mais ou menos. Pensando até mesmo nas decisões mais óbvias, foi uma coisa que você falou também há muito tempo atrás, você me mostrou um vídeo. Eu achei interessante que você desapega um pouco do lado emocional quando você faz isso. Você dá um tempo para o seu cérebro pegar cada resposta. Então, pego 5 segundos aqui, beleza. Vai fazendo. Dividir as ações, né? A tomada de decisões. Então, quanto mais você conseguir pensar e elaborar antes de tomar uma decisão, melhor vai ser aquela decisão, né? Uhum. E assim, em todas as áreas. Então, a questão do motivacional é uma coisa que eu percebi que quando você está em down, você está num período que muita gente vai passar por esse período se estiver evoluindo, é impossível não passar. E às vezes dura um tempo considerável. Para você Então, pegar. tá, mas assim, ó, vamos pegar esse ponto. Fala um pouco pra mim, por exemplo, sobre como que é. Eu sou um cara que, por exemplo, eu jogo uma grade abaixo do que eu poderia jogar, tá? E tenho variâncias menores do que praticamente todos os jogadores que jogam o limite que eu jogo, assim. Como é que tu pode dizer que tu mantém o teu dia ali? Como é que isso te afeta? Como é que te impacta? Tu ter oscilações de, por exemplo, qual foi tua maior downswing agora, tipo, que tu já pegou aí? Foi, acho que de 10K. Down. 10? Por exemplo, a minha maior de todos até no passado, tipo, não tinha batido 2, entendeu? Sim. E daí, como é que é isso para que tu... Porque, por exemplo, quando eu peguei a minha maior downswing, foi logo em seguida veio meus maiores hits também. Porque também veio as maiores mudanças, né? É onde vem Como a é, maior evolução na downswing, né? como é que é pra ti esse processo, assim, de estar perdendo ali 10 mil dólares e tem que fazer tudo que tem que fazer? Tem uma questão que é o seguinte, sempre que eu me projetei para ter uma downswing, tipo assim, não é que eu falei assim, pô, eu quero ter uma downswing, não, mas se eu tenho o risco de ter uma downswing subindo o limite, tipo assim, eu já me preparei para isso, que eu falo assim, pô, já saquei um tanto do lado de fora, então eu já vou deixar o lado de fora um pouco mais confortável para eu conseguir viver meus próximos meses de boa ali, inclusive nem foi tão seguro quanto deveria, né? Eu acho que deve ser ter pelo menos um ano ali, o meu foi, sei lá, questão de 3 meses. Eu falei, se der errado, depois eu dou o gás aí e faço acontecer. Mas não é o jeito certo. Hoje em dia que eu tô jogando por conta, eu tô muito mais tight nessas questões. Eu falei assim, eu tô fazendo uma gestão totalmente segura e para eu evoluir, assim, só se estiver tudo muito bem, assim, acertado ali, ter uma banca legal para jogar, já tá com o lado de fora bem resolvido também. Porque assim, uma coisa, se o lado de fora desestabilizar, isso vai pro jogo. E vice-versa. Se o jogo desestabiliza, vai pro lado de fora. Você vê que E como é que tu faz pra não desestabilizar, não deixar que um afete o outro?
Aí que acontece? Em algum ponto vai desestabilizar. Entendeu? Agora o negócio é você voltar o mais rápido possível. Uhum. Fala assim, você nunca tá estável, você sempre tá caindo, subindo ou descendo. Eu acredito Perfeito. nisso. Nunca tá em equilíbrio Não 100%. existe você parado aqui. Você sobe aqui, Exato. você sobe aqui, você tem que ficar mantendo um equilíbrio Sempre de tu tentando vida. voltar pro equilíbrio da área que tu te deixou levar, né? Sim, por Porque, exemplo, por às vezes exemplo, tem uma época que você. Tem uma coisa que você falou que é até interessante, que o Jordan Peterson fala. Ele falou assim, na verdade não foi ele, foi uma entrevista que fizeram com ele que comentaram sobre isso, que falou assim, que homens fortes criam tempos bons criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, e é um ciclo, sabe? Então, tipo assim, quando você tá no tempo bom, que nem eu considero hoje que eu tô num tempo bom, eu tenho que tomar cuidado redobrado, porque o próximo ponto é eu virar um homem fraco, entendeu? Se eu não tomar cuidado, eu vou virar um homem fraco e depois vai passar por tempos difíceis. Então, isso eu acho que é muito verdade, porque isso sempre aconteceu nesse ciclo comigo. Você começa cara, genial, genial. bem, você descuida, aí se você descuidar no limite que você tá ali, eu acho que assim, se estiver jogando uma zona de conforto, isso não acontece. Mas se você estiver se puxando para subir todo dia e você desequilibrar, qualquer tipo de desequilíbrio vai ser cobrado em algum momento. Entendeu? Até questões de jogadores que têm o lado técnico muito bom, mas por não cuidar muito dessa parte off-poker, acaba tendo que ir até em médico, às vezes, assim. Questão de estresse, então, assim, todo tipo de falta de equilíbrio eu acho que um dia é cobrado. Eu tenho até outro ponto daí em relação a isso, Oxide, que, por exemplo, assim, o cara, nesses teus desequilíbrios aí que tu tá comentando, assim, tipo, o cara, tem gente que vai interpretar a mesma situação de maneira diferente, né? Então, por exemplo, tem caras que vão estar indo muito mal e daí vão dar mais o gás para querer ir melhor. Tem caras que quando tá indo bem tem mais vontade de jogar, e quando tá indo mal não tem vontade, né? E tem essa parada aí de que tu comentou também. Eu sou mais desse ponto das adversidades acabarem, tipo assim, tu vai te moldando pra tá bem, mas quando tu tá bem e tu tem segurança, muitas vezes, isso eu conversei com, tipo, outros jogadores que, por exemplo, ou já irritaram muita coisa, já tem a vida resolvida off-poker, acaba que as tuas motivações para estar ali jogando todo dia, elas parece que não são. Tu tem que achar outras motivações, né? Porque, por exemplo, Sim. quando eu jogava lá $1, pô, eu queria ser o melhor, daí eu jogava sempre. E o meu primeiro ano eu fiquei sem ganhar dinheiro, mas eu joguei. Cara, eu fui ver assim, eu folguei 15 dias, o ano inteiro. Natal, Ano Novo, aniversário, tudo deu 7, 15 dias. E eu queria ser muito bom. E depois que eu comecei a realmente ali upar e tá indo bem, e que eu deveria ter, tipo, continuado nisso, às vezes me dá menos vontade, parece, porque parece que aquilo de os tempos tá bom e tu ir ficando mais fraco, não ter vontade tanto de estar ali indo todo dia tendo que mostrar, né, e tal. Como é que tu lida com isso, assim, tipo, isso acontece contigo, não acontece? Comigo o que acontece é assim, eu sempre estou estudando e eu vejo que existe conhecimento infinito no poker. Tipo assim, é uma área das que tem mais conhecimento infinito possível é o poker. Ou seja, o que eu penso assim, se eu estudar, sei lá, se eu estudasse todos os dias 24 horas, eu ainda não ia aprender tudo, entendeu? Então, assim, o que me motiva é saber que eu tô me tornando, todos os dias que eu estudar, eu vou estar me tornando melhor em alguma. Uhum, Que eu vejo uhum, caras, por exemplo, como exemplo, assim, o Quadskill, o Pseudo, que são os donos da card, assim, e o Barreiro também é, mas eu falo como jogadores, assim. uhum, O nível técnico dos caras é excelente e eles estudam mais do que a maioria dos alunos. uhum. Então, aí eu penso assim, tipo, o cara chegou num nível de conhecimento muito grande, só que ele continua estudando mais do que os outros. Eu falo assim, eu não vou deixar ele estudar mais do que eu, porque se eu tô atrás um pouco, Tu tem que estudar mais, né? eu tenho que passar o cara. Uhum. Como é que eu vou passar ele? Estudando mais que ele. Tipo, beleza, talvez no lado mental, lado de rotina, o meu já esteja, tipo, batendo de alguns deles às vezes. Esse é um Uhum, uhum. pego, assim, pra me pôr um pouco à frente, caso eu tenha que competir com ele.
E agora o outro ponto que eu tenho que pegar é assim, se eu tenho que passar a técnica dele, eu vou ter que estudar muito mais que ele, porque ele já tá aqui e tá só subindo. Tem que pegar em dobro, né, a parada pra passar ele. E normalmente, cara, eu também já conversei com algumas pessoas. Normalmente é assim, né? Por exemplo, a Card 1 tem diversas partições, né? E daí tu vai ver lá desde do negócio assim, desde do MIB, se tu for pegar lá o instrutor lá do MIB, ele joga mais que todos os jogadores, estuda mais que todos os jogadores. Daí vai lá para a primeira partição da card. O instrutor lá estuda mais que todos, se for comparar no 1 contra 1, e tem mais volume que todos, entendeu? E daí se for pegar lá o pseudo, tem mais volume às vezes que todos os instrutores, entendeu? E estuda mais. Então, tipo assim, não é que o cara tá lá porque tá lá, o outro tá aqui porque tá aqui. Não, E não outra é assim. coisa, o pessoal que dá desculpa de família, agora ele tem um filho e ainda continua numa rotina cabulosa, né? Tipo assim, eu falo assim, que às vezes o cara fala assim, porque eu tenho filho pra cuidar, ele também tem, mas aí dá o jeito dele lá, fraga. Exatamente, e é ano atrás de ano estando melhor ainda, né? Sim, você vê que ele tem essa consistência, tipo assim, se ele tem um mês pra baixo, assim, é óbvio que nem eu te falei, quanto mais você crescer, que às vezes as pessoas entendem errado essa questão da variância. Você jogando barato, se você for bom, não existe variância. Exato. Porque, tipo assim, que é tão. O edge é tão alto que não tem como você ter uma variância de muitos meses seguidos. Agora, nos limites que o Pseudo tá jogando ali, quanto mais você vai subindo, mesmo você sendo bom, velho, qualquer deslize que você der ali vai te gerar uma down, qualquer coisinha que sair do lugar. Então, excelentes jogadores podem ficar muito tempo sem ganhar jogando caro. Exato. Se eu estiver jogando que nem a down que eu tive aí, eu tive uma down grande aí de uns 5 meses mais ou menos. Down não, fiquei break-even por uns 5 meses aí esse ano antes de subir. Entendeu? E na hora que subiu até muito de uma vez só, mas assim. Agora essa minha down foi por confusão de conceito. Entendeu? Tipo assim, não é que. Porque eu tava jogando certo e deu errado. Eu achava que tava jogando certo, entendeu? Eu tava seguindo um monte de coisas, só que eu tinha entendido vários conceitos errados, eu tava desviando muito da teoria para explorar e, tipo, você acabei perdendo um pouco do equilíbrio e você se torna um cara previsível. Eu tenho esse ponto, assim, que eles falam aquele negócio da teoria do pedra, papel, tesoura lá, e o GTO é 33, 33, 33. Tipo assim, se você jogar 33% das vezes cada uma delas, você nunca vai estar perdendo. Sim. Só que aí se o cara joga um pouco mais de pedra, por exemplo, você teria que jogar 100% de papel. Só que qual que é o problema disso? Você ficar jogando 100% de papel, o cara vai... Você tá jogando 100% de papel. Exatamente, vai explorar. É que nem aquela parada de... Que nem tu falou, tu começa, por exemplo, a agressivar, ou sair mais da linha, abrir mais combo, sair mais da teoria. Você perde o É equilíbrio. muito mais fácil do cara pegar e voltar pra teoria fechada e jogar só o básico contigo e te matar em todas, entendeu? Exato, se você deixa muito evidente o que você tá fazendo, em algum ponto isso vai ser explorado, entendeu? Que nem se fala que esse negócio do lá, o cara tá jogando só pedra, você começa a jogar só papel, ele muda pra tesouro. Ele não vai ficar... Ele não vai também ficar só nessa pra sempre. Tipo, o cara tá vendo o que você tá fazendo quando você se torna descarado. Então, se... Mas isso também, fazendo um paralelo, quanto menor o limite que tu joga, mais tempo vai demorar pro cara perceber. Exatamente, entendeu? Até porque o cara é recreativo, ele não vai te ver jogando todos os dias, às vezes. E tem cara que também só olha pro próprio jogo, então assim, por isso que eu falo que não existe tanta variância jogando barato. Agora, você pega um regular ali, às vezes, 3 vezes que você fez a parada com ele, ele já manjou o que você tá fazendo. Porque às vezes ele já fez isso também pra explorar outro jogador. Entendi. Nice. Eu também concordo contigo, assim, nesses pontos também. Mas, voltando ali, tipo, nessa parte, fala resumidamente, assim, o que tu aprendeu ali quando tu tava no MIB? O que tu aprendeu ali nesse período de jogar para Card 1? O que tu aprendeu nesse período de jogar, por exemplo, um average mais caro? Quais foram os aprendizados, assim, que tu absorveu, né, até chegar nesse ponto de tu querer agora, que a gente comentou, jogar por conta e assumir todos esses desafios por si só, assim?
Então, falando sobre isso um pouco, tipo assim, eu lembro que desde a época que eu comecei a ter os primeiros resultados, assim, um pouquinho mais expressivos, que já dava pra tirar um salário, assim, vamos colocar assim, ali no pré-elite, que era na partição do Rocks, muita gente, amigos, assim, já falou assim, por que que você não sai do time? Sai do time que você ganha 100%. Só que Uhum, eu só vou sair do time quando eu tiver certeza que eu vou conseguir evoluir muito por conta própria. uhum, Eu falei assim, eu fui criando. Primeiro eu fui tentando absorver todo tipo de conhecimento que tinha em cada um dos momentos ali no MIB. Eu falei assim, eu vou subir do MIB no dia que eu souber tudo que tá na videoteca ali. Tinha todo aquele material, eu falei assim, olha, se eu souber tudo que tá aqui, eu vou subir. Entendeu? Então eu peguei todos os vídeos, comecei a resumir vídeo por vídeo, e aí tirava print, colocava com as minhas palavras as coisas, assim, até saber tudo que tava em todos os vídeos. uhum, Aí no pré-elite eu fui fazendo a mesma coisa, no elite também, e tudo que eu não sabia eu perguntava. Por exemplo, eu via lá, eu tinha uma aula sobre o Pio, aí eu falava assim, pô, mas como é que funciona o Pio? Como é que eu faço para ter isso um dia? Se eu tiver por onde eu tenho que começar? O que que eu tenho que estudar? Eu não perguntava para um, eu perguntava para todo mundo que usava. Eu perguntava pro Quads, ao mesmo tempo pro Pseudo, pro Dário, mandava assim que eu queria ver opiniões diferentes. Aí eu vi o que que convergia entre o que eles falavam e formava o que eu ia fazer. Entendeu? Eu perguntava pro Raul Luck também, que era outro instrutor, então assim, eu perguntava tudo e para todo mundo. Entendeu? Para todo mundo assim que eu considero pessoas, tipo, acima de mim. uhum. Então, Naquela área ali, né? todo mundo que é referência naquela área ali, um cara que já estuda há muito tempo, eu fui desenvolvendo técnicas de estudo que eu não tinha antes também. Por exemplo, uma coisa que eu demorava um dia para estudar, depois em uma hora talvez você já conseguia ver, porque você aprendeu técnicas de simplificação do estudo. Uhum. Tu aprendeu a estudar, né, ali. Ou Aí você aprendeu como aprendeu a é que tu estudar, você aprende. usa uma ferramenta ali, por exemplo, antes você tinha que rodar um bordo por bordo. Depois você aprende a rodar 10 bordos de uma vez. Uhum. Aí você tinha que olhar turn por turn. Depois você vê uma ferramenta lá do Hotness Chart que você vê todos os turns de uma vez. Assim, isso é uma questão que te dá uma agilidade de estudo grande. E depois que eu assim, ó, agora eu já tenho como evoluir, eu já vi resultados expressivos meu melhorando por estudo próprio. E também pensei assim, eu vou ter uma condição a partir de agora também de comprar todos os softwares, comprar tudo que precisar e tudo que existe para criar o conteúdo próprio e evolução. Uhum. Tendo essas condições, quando você mesmo cria o conteúdo, você aprende muito mais. Aquilo que eles falam do depth of processing, que é tipo assim, você vai tão a fundo no assunto, se você estuda para saber a ponto de dar uma aula, Tu entende o porquê daquilo, né? você vai entender o porquê, exato. Tem muitas coisas quando você começa a fazer sem entender o porquê, muda uma vírgula de lugar e passa a ser ruim aquilo. Ah, e não, Então, né? Ou muda uma vírgula e tu já não sabe como interagir com aquilo, ou você não sabe como como se usar, ou não, adaptar, né? já não sabe mais sair, né? Já não, porque não é teu, né? Tu não veio, tu não sabe de onde é que veio aquilo, né? Sim, com certeza. Aí depois que você já tem uma base sólida, você pensa assim, por exemplo, uma coisa que, falando um pouco dessa parte mais técnica, assim, que muita gente não sabe. O blefe, ele tem zero de EV. Tipo assim, o blefe normal, assim, que o Pio dá, ele tem zero de EV. Então o que isso quer dizer? Se você blefar num spot bom, você está fazendo isso para os seus valores ganhar mais. É basicamente isso. Se você blefar no spot ruim, você está perdendo dinheiro. Uhum. Ou seja, o que acontece? Você só tem que blefar no spot que for bom. Se você tiver dúvida, você não blefa. Uhum. Mas Principalmente em limites mais baratos, por isso que falam, você não vai blefar o Current Station do limite barato ali. Entendeu? Mas não é não blefar nada, nos spots específicos que eles pagam mais do que a teoria. uhum. Mas para isso, Depois tem confunde. que, mas para isso tu tem que saber também muito sobre quais são esses spots, né? Quer ver uma coisa, por exemplo, eu vejo, hoje mesmo eu tava vendo um vídeo e daí tava o cara comentando sobre tu entender a parada, tu saber e tu não saber, por exemplo, ao certo. Então, tu pegar a ideia pronta às vezes e aplicar, que nem tu comentou, ou tu ir atrás da ideia. Por exemplo, assim, quando eu jogava, por exemplo, os $1 180, pô, tu tava todo dia ali jogando, todo dia o mesmo field, todo dia a mesma coisa, intuitivamente a gente sabia algumas coisas de tendência pelo simples raciocínio lógico de ver aquilo acontecendo, né, várias vezes Sim. e tal, e
que depois, agora, depois de anos, a gente começou a entender como realmente tendências do Field, que, tipo, vários spots que antes a gente já imaginava que dava para explorar, o que os caras destoavam, a gente teve a confirmação, né? Então, só que essa confirmação, eu até acho importante você falar isso, que tem que tomar um cuidado só. Que, tipo assim, às vezes tem um estudo ali que foi feito baseado em uma população de regulares. Aí se você pegar uma população de donkeys para fazer o estudo, as tendências vão ser diferentes. Isso foi um dos erros que eu cometi, inclusive, que eu estava estudando só tendências sobre como jogar contra o regular. Aí eu as tendências de regular e acabava usando contra qualquer um. Só que a maior parte do field é do... Só que aí tem uma diferença que eu acho que vai dar mais erro, né? Porque primeiro que tu tá jogando num field de mais recreativo do que reg, né? Então daria certo se tu jogar, sei lá, um K500, que é mais reg do que recreativo, né? E sem contar também que... Poxa, tá, tu tá jogando... Que forma que tu falou que tu tava mais explorando pra quê? Eu tava explorando pro lado mais agressivo, eu tava blefando vários spots e eu percebi, esse foi um dos insights que eu tive, que eu falei assim, pô, se o blefe tem EV0, ele só serve pra spots que for muito bom de blefar, qualquer spot ali que você achar que o cara vai pagar mais que a teoria, você não deveria ter 0 de bluff, entendeu? Só que pra isso você tem que conhecer a teoria também, então o pessoal às vezes... Não, mas isso que eu tava comentando era até naquele lado assim de... Muitas vezes as pessoas, elas não usam o próprio cérebro, porque tu é um cara que... Eu acho que até que era isso que eu sabia que tu ia despontar, porque tu usava mais o cérebro, tu vinha mais com algumas perguntas que outras pessoas não vinham, e entendimentos que outras pessoas não vinham. Então, por exemplo, o cara saiu de Donkey Bet aqui no flop. Era sempre valor mediano baixo pra air. Entendeu? Sim. E tipo, só que a gente não tinha nenhum programa que fazia isso. Só que muitas vezes o cara, ao invés dele pegar e acreditar naquilo que ele tá entendendo do jogo e reagir às vezes da forma que ele acha que tem que reagir, pelo que ele já tem de conhecimento, ele simplesmente fala: ah, aqui tem que foldar, ou aqui tem que não sei o quê. Entendeu? Isso que você falou eu acho muito importante, que tipo, porque antes só consegue como uma bíblia aquilo ali do máquina versus máquina, né, que você fala. Isso, ó, antes só de tu complementar, assim, ó, o problema é aquele que eu acho que tipo, o teu dava muito errado, é porque a mesma jogada contra um jogador recreativo e contra um jogador regular, eles são interpretadas às vezes totalmente diferente. Por exemplo, assim, tu betou um terço no river contra o reg, ele sabe que tu não vai estar blefando tão baixo, na maioria das vezes vai interpretar mais como valor, né? Porque tu não tá tão polar. Agora, contra um recreativo, ele já olha naquela linha do, é pouquinho, então eu posso pagar aqui o terceiro par. Sim, o cara não vai ter a técnica para poder falar assim. Ele interpreta diferente aquela mesma coisa, né? Que daí eu acho que é trabalho teu saber, né, contra qual tu vai ter que... É a imagem que você tem perante cada um deles, não você assim, mas eu falo assim, a sua jogada tem uma imagem que o reg vai fazer dela e tem uma imagem que o donkey vai fazer dela. Exato. E se tu fizer igual pra todos, não vai dar bom, né? Não dá, porque tipo assim, isso é uma coisa, tipo assim, um dos erros que eu acho que eu acho que todo mundo comete no processo quando começa a estudar muito teoria é isso, porque a teoria ela considera máquina versus máquina. Então, assim, aquilo só é a melhor jogada se o cara jogar igual a máquina. Então, assim, qualquer coisa que o cara... Inclusive, o software já te permite fazer isso, né? De mudar os inputs lá. Pra você falar assim, olha, eu acho que assim, o cara não vai jogar igual a máquina aqui, ele vai jogar de tal forma. Ele vai te dar uma outra resposta do que é o mais EV, né? Só que se a tua interpretação estiver errada, aí tá tudo errado também. Pois é, por isso que tem que utilizar estudo de field para você comprovar aquelas tendências antes de dar os inputs. E eu acredito assim, é melhor você fazer da sua cabeça do que não fazer. Porque se você fizer a ideia errada, depois você faz de novo. Também acho. Nem todo mundo tem acesso a comprovar essas coisas através de outros softwares e tudo. Então, assim, quando você já joga muitas horas, você tem uma intuição um pouco mais correta. Tem um database também aqui, né? Tem a database, tem todas as aulas que você tem, você conversa com vários outros jogadores para perguntar se... Então, assim, eu acho que tá rolando isso, o que você acha? E se todo mundo achar que rola a mesma coisa, é porque provavelmente rola. Entendeu?
Vamos para a gente finalizar daí, Oxide, assim, qual agora, depois de tudo isso que tu passou, né, olhando para trás, vendo tudo esse tempo, desde o início, os objetivos, as dificuldades que tu passou, e agora para frente com um caminho novo que tu desconhece, assim, né, que tem muito menos referências também, que jogam por conta a limites altos há muito tempo, com consistência, né, indo bem, para ser seguido, né? Então, qual é agora, daqui para frente, daí, os teus objetivos, as tuas dificuldades, assim, o que tu gostaria de criar também para deixar aí para essa população da comunidade do poker ali, se tu pensa em criar alguma coisa, não, acredito que sim e tal, o que tu poderia falar disso? O que eu penso é o seguinte, tipo assim, nesse início, jogando por conta, eu pretendo me estruturar em questões tanto do lado de fora de uma maneira assim bem confortável e ter uma banca bem boa para ir escalando os limites. Nesse primeiro tempo eu vou, tipo assim, contribuir um pouco menos, assim, não vou deixar de contribuir, mas vai ser um pouco menos porque eu vou ter que focar muito nessa minha autoestruturação. Assim que eu já atingir um patamar um pouco melhor estruturado, aí eu pretendo contribuir de uma forma mais constante, entendeu? Nem que seja fazendo, por exemplo, uma revisão por mês, igual aquela que a gente fez com o pessoal do KNT Team, de abrir para perguntas durante a revisão e fazer uma review com a galera, assim, com tudo liberado, assim, de perguntar de poker, de off-poker. E aí fazendo uma dessas assim, talvez por enquanto uma vez por mês, assim, aí quando tiver mais de boa, uma vez a cada por semana, assim, vou ver ainda como vou estruturar isso de uma forma melhor, mas eu pretendo fazer algo nesse sentido, assim. Em relação à tua carreira, daí tu quer ir upando o BR ali para continuar subindo e... Eu quero subir até onde der pra ir, entendeu? Tipo assim, eu vou fazer etapa por etapa, eu tenho os meus pontos de move up, de move down, respeitar uma gestão bem segura, mas assim, eu sempre vou dividir uma parte para eu estruturar o meu lado de fora, parte para reinvestir no poker e continuar subindo. Sempre ter esse equilíbrio, assim. Entendeu? Muito nice, muito nice. Eu acho que esse é o caminho, assim, a ser seguido, né, cara? Tipo, e sem aquela correria do tempo, de que tem que ser esse ano, tem que ser amanhã, né? É isso que você falou, uma coisa importante, que o tempo a gente não controla, né? Então, assim, você tem que focar muito só no que está no seu controle. Seu controle é o processo que você vai fazer. É desfrutar, né? Desculpa. Desfrutar o dia a dia, assim, tu é um cara que gosta de grindar bastante, assim, também, porque tem muito cara que perde, deu tesão e coisa, né? O cara tá gostando aí do que tá fazendo também, né? Não botar muito coisa maçante e acabar perdendo esse tesão, né? Sim, uma das coisas que eu acho que mantém um pouco essa paixão de continuar jogando é você estar sempre aprendendo alguma coisa nova, sempre estar aplicando aquilo novo no seu jogo e também você sempre lembrar todos os dias você ter alguma motivação, entendeu? Você pensar assim, qual que é o seu porquê disso, onde você quer chegar, o que você quer construir, se visualizar como se já estivesse lá, entendeu? Você enxergar assim, olha, hoje em dia eu já enxergo onde eu vou estar daqui a uns 5 anos, entendeu? Tipo assim, não é uma questão que o pessoal às vezes confunde com arrogância, não é arrogância, é confiança. Eu falo assim, eu já repeti várias vezes o processo e vi que evoluiu. Se eu continuar evoluindo no mesmo ritmo, daqui a 5 anos eu vou chegar bem no topo lá, entendeu? Porque, tipo assim, você tem que ter paciência, que é uma coisa que eu acho que as pessoas erram, às vezes falam, eu quero não sei o que em 1 ano, em 2 anos. Você pensando em curto prazo, você não consegue prever nada. Mas se você pensar assim, olha, eu vou fazer o melhor que eu puder, independente de quanto tempo durar, eu vou chegar lá. Esse é o approach certo. Não importa quanto tempo vai durar, cada pessoa tem um tempo diferente. Mas se eu fizer o melhor que eu posso, uma hora eu chego lá. Acho que é mais. Quer ver, assim, até pra gente encerrar, assim, eu vou te falar uma coisa que pra mim mudou muito. Desde o início, quando eu comecei a jogar, e eu pensava naquilo, tá, então agora porque é normal, né? Tá, então eu tenho que provar pra mim, pra todo mundo aqui, que isso dá certo, que essa ideia é boa, né, e tudo mais. E daí o cara tá nessa ganância ali de tentar demonstrar coisa. E quando eu falei assim, não, ó, é isso aqui que eu escolhi pra mim, é isso aqui que eu quero, isso aqui que eu gosto de fazer, é isso aqui que eu vou fazer. E assim, ó, eu vou tentar até o fim da vida
fazer com que isso aqui dê certo, desfrutando, né, no caminho ali, porque também se der errado, pelo menos eu aproveitei. Mas, tipo assim, ó, eu vou até o final da vida, não vai ter, que nem a gente comentou do plano B, né? Então, no momento que eu falei pra mim mesmo que eu ia até o fim fazendo isso e dando, né, o meu melhor ali, meio que tirou aquele peso de, tipo, tem que acontecer, entendeu? E daí ficou mais natural, assim, o processo, né? Não sei se tu já... É que, tipo assim, às vezes você pensa assim, a pessoa que tiver 30 anos de vida, às vezes vai viver até os 60, você tem 30 anos ainda pela frente. Uhum. Sei lá, a pessoa que tem... Independente da idade que a pessoa tiver, ela não enxerga isso, que o pessoal fica querendo que você tenha resultado no primeiro ano. Agora, você tentar ter resultado rápido é um dos piores jeitos de você ter resultado rápido. Você não vai ter, entendeu? Se você focar só no resultado, você não vai ter ele. Agora, se você focar no processo, inevitavelmente o resultado vem. Entendeu? Exatamente, não. E sem contar que se tu focar no processo, tu consegue mudar, né? E interagir com ele ali, fazer as mudanças necessárias para tu seguir no curso. Quando tu foca só no resultado, no final desse processo, tu só vai ficar frustrado, ou, né, ou brabo, chateado com aquele resultado. E mas outra coisa, às vezes você nem tá esperando, vem um resultado muito bom, você fica muito feliz. Uhum. Se você tá naquela pressão de, pô, tem que ter o resultado para esse mês, e vem, você fica totalmente frustrado, desanimado, desmotivado. Então, assim, Tá afetando a performance, né? Pro cara continuar mantendo. você tem metas de performance. Fala assim, eu vou jogar tantos jogos, vou fazer tais horas, vou fazer meu preparo tal, vou estudar X horas aqui. Uhum. E se você fizer isso, você controla isso. Aí você tem que colocar isso como uma vitória, não o resultado como uma vitória. Você criar aquilo que você planejou é uma vitória. Entendeu? E também isso vai te dando pequenas doses de satisfação ali, sei lá qual é o nome disso, de realização. Sim, né, aqueles que small vai te wins que eles falam, né? Que vai te dando dopamina. Que em vez de você pegar a dopamina, por exemplo, do celular, de redes sociais, você pegar essa dopamina de você estar conquistando aquilo que você se prometeu fazer. Dando pequenas doses de dopamina e tendo esses pequenos momentos de vitória que eles falam. Falam science of small wins que eles falam, né? Isso é bem interessante. Top. Para você continuar focado, né? Tá. E se tu pudesse e pode, né, dar uma mensagem aí para quem vai assistir, quem ficou aí até aqui escutando e tal, quem tá começando ou quem tá ali no dia a dia também batalhando, todo mundo sabe que não é fácil, assim, tem momentos difíceis. O que tu diria daí para essas pessoas, assim, para que elas se mantivessem? A mensagem que eu deixo assim no final é que assim, não importa o ponto que você esteja hoje em dia. Se você conseguir ter consistência e evoluir nem que seja um pouquinho a cada dia, você vai conseguir, tipo, ter uma evolução exponencial no longo prazo. Entendeu? Porque, assim, eu vou dar um exemplo aqui sobre isso. Um cara que quer fazer flexão de braço. Tem dois exemplos. Um cara começa fazendo uma de joelho e o outro cara começa fazendo 20. Só que o cara que começa fazendo 20, ele consegue fazer 15. Ele vai lá, faz no primeiro dia 20, morre e não consegue fazer no dia seguinte. O outro cara que começou fazendo uma de joelho, no segundo dia ele tá fazendo 2 de joelho. No terceiro dia, 3. No final de um mês, ele tá fazendo 30 de joelho. Depois ele começa a fazer 5 coisas. No final de um ano, o cara que começou fazendo uma flexão de joelho vai estar, tipo assim, quase que um atleta. Entendeu? Mas o outro cara talvez morra ali naqueles 15, 20 no máximo pra sempre. Mas daí eu acho que daí nisso, pelo menos o que eu entendi dessa tua história é que tá tudo aqui dentro, então, né? A parte de como tu interpreta as coisas e como tu coloca que tu vai fazer, né? Se tu tiver essa mentalidade de crescimento, né? De não imediatismo, que foi o que eu entendi, eu diria que é aquela resposta para minha pergunta que o que te fez evoluir da forma que tu evoluiu nesse curto período de tempo até, né? Pode ser? Assim, o que eu acredito, assim, que essa questão de você ter paciência é muito importante. Tipo, ter paciência e continuar motivado independente do que acontecer. E é mais ou menos isso. Entendeu? Tá. Muito obrigado, viu, Oxide, pela tua participação, assim, pelas palavras que tu falou. Eu acho que vai agregar a muita gente, porque para mim agregou, assim, foi um prazer estar conversando contigo e estar debatendo sobre essas coisas.
porque tanto quanto eu vou conseguir mudar alguma coisinha ou outra, ou levar esse momento para frente, eu acho que as outras pessoas também vão levar isso, né? E isso é muito bom. Eu Então, agradeço também obrigado. eu agradeço a sua presença aqui também e muito obrigado por você ter aceitado fazer parte desse convite, que eu achei que você era a pessoa ideal para fazer isso, porque você tem uma mente muito assim na pegada que eu acho que é o ideal. Então, assim, eu acho que você fez uma excelente entrevista, você fez perguntas muito boas e agregou muito para mim também poder refletir um pouco mais sobre isso, falar sobre essas coisas e só de poder estar contribuindo de alguma forma, ajudando as pessoas, eu já sinto assim, bem feliz se ajudar as pessoas. Muito Eu acho que nem essa questão de é certo ou se é errado, mas uma das coisas que eu acho que é o ponto principal do cara entrar para um time, por exemplo, de tu tem uma ideia, tem um mindset X voltado para alguma coisa. Quando tu entra num grupo de pessoas que normalmente não é esse teu grupo familiar ou das pessoas do teu bairro que não pensam assim, normalmente a gente está pensando numa vertente paralela, é bom que tu te una a pessoas que pensam ou acreditam nas mesmas coisas que tu, né? Então, não sei se é bom ou é errado, que nem tu falou, assim, mas é mais de pessoas que pensam ou que têm os mesmos objetivos sim. ou que conseguem se ajudar nos pontos difíceis para se manter fazendo as coisas, né? Tipo, é mais Isso que isso, você eu acho. falou é até interessante que assim, uma das coisas que às vezes pessoas, todo mundo conhece aquela frase do Jim Rohn que fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Uhum, Pessoas às vezes pensam isso muito nas pessoas físicas que você. uhum, perfeito. Só que se você As experiências tem. que tu absorve durante o dia, né? O que tu lê, o que tu Sim, assiste. aí que entra o ponto que eu quero falar. Tipo assim, a maioria das pessoas não vai ter pessoas de alta performance por perto. Por quê? Porque 95% das pessoas não são de alta performance. Uhum. Então qual que é a chance de estar na sua casa essas pessoas? É pouco. Então, assim, eu falo assim, você tem que procurar essa média das 5 pessoas em livros que foram escritos por pessoas, às vezes um time, que é uma oportunidade, Num vídeo ali no YouTube de um motivação, que vídeo a no gente falou, né? YouTube, um coach, Tony Robbins. Uhum. Então, assim, da maneira que você conseguir fazer isso, não pense que é só as pessoas físicas. Uhum. Outras maneiras de você entrar em contato com essas pessoas e formar a média das 5 pessoas que você quiser para modelar a sua mente, né? Enquanto está se puxando. Isso é bem importante também. Então tá. Era isso. Então, muito obrigado, viu, que ficou show de bola, assim, O da show minha de parte. bola é a entrevista, eu acho que com certeza vai agregar muito aí. Muito obrigado, cara.